Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock de hoje. Eu sou Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar pelos próximos instantes, trazendo atualizações em tempo real de tudo que acontece no mercado financeiro nacional e internacional, pelo menos para essa segunda-feira, dia 3 de abril. Então, já começamos aí com o pé esquerdo essa semana, pelo menos para o Ibovespa as coisas não estão legais, nós estamos com uma queda de 0,84%. Nosso principal índice acionário é puxado para baixo, principalmente ali por instituições bancárias, varejistas e também algumas companhias ali ligadas ao setor de siderurgia e mineração. Não foi um dia bom para o minério e, claro, Vale puxa nosso Ibovespa para baixo, mesmo com alguns ativos se destacando bem positivamente, como a Petrobras, que tem boa participação no nosso índice acionário, mas claro, vou trazendo isso ao longo do programa. As coisas podem mudar ao longo do nosso dia, já chegamos a cair mais de 1%, agora os danos estão de certa forma até contidos, 0,85% de queda, 101.016 pontos para o nosso principal índice acionário. A notícia positiva é que estamos acima dos 100 mil pontos, olha só, na semana passada nós testamos essa área aqui, ó, dos 97 mil pontos, chegamos a passar uma noite nos 97 mil, fechamos neste patamar. No entanto, nos dias conseguintes nós conseguimos recuperar todo esse fôlego, tivemos 5 pregões positivos em seguida e agora engatamos o segundo pregão negativo depois de uma queda de 1,89% na semana passada, na sexta-feira, tanto ali o mercado discutindo essa nova proposta de arcabouço fiscal. Tivemos a apresentação na quinta, o mercado reagiu bem. Aí o mercado começou a estudar, a dar uma olhada, não temos ainda o texto oficial para analisarmos, mas analisando as falas do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento, o mercado começou a ficar um pouco receoso, com o pé um pouco atrás do que pode ser esse novo arcabouço fiscal e como viabilizá-lo. Será que teremos um novo aumento de tributos aqui no Brasil? Será que teremos um corte abrupto nos gastos do governo? Será que nós teremos um corte abrupto nos subsídios fornecidos à indústria aqui no Brasil? Então, ficaram muitas questões, o mercado reagiu mal na sexta-feira passada, tentando ainda deglutir, tentando absorver todo esse novo arcabouço fiscal que está sendo proposto pelo governo. E hoje nós temos algumas notícias bem negativas, no caso, a OPEP+, acordou com o pé esquerdo neste final de semana. Na semana passada disse que não estavam previstos nem corte e nem aumento na produção de petróleo, que aquela oscilação na cotação do barril de petróleo que nós vimos nas últimas 2 semanas era muito mais fruto da crise no setor financeiro, desse receio internacional, do que propriamente um desequilíbrio na oferta e demanda de petróleo. Foi dito isso na semana passada e hoje, claro, amanhecemos. Na verdade, essa notícia foi dada ontem pela Bloomberg e hoje confirmada pela OPEP+, um corte de 1 milhão aqui de barris de petróleo equivalente por dia na produção de todos os países. 1.660.000 barris de petróleo serão cortados da produção diária e isso fez o petróleo saltar de preço. Então, hoje nós temos uma oscilação para cima dos 5% para o WTI e também para o barril de petróleo Brent. Quais são os países que mais cortarão as suas produções? A Arábia Saudita em primeiro com 500 mil barris por dia, Rússia com 500 mil barris por dia também, o Iraque com 211 mil barris e nós temos Emirados Árabes 144 mil, Kuwait 128 mil, Cazaquistão 78 mil, Argélia 48 mil e Omã 40 mil barris. Todo esse montante que eu acabei de passar são os cortes para cada um dos países que integram a OPEP+. Então nós temos uma situação um pouco conturbada, uma situação que gerou certo desconforto, não para o setor de petróleo, está todo mundo sorrindo à toa aqui. As companhias do setor de petróleo no Brasil todas sobem, eu vou trazer essas informações daqui a pouco. No entanto, gerou desconforto em relação ao potencial inflacionário dessa decisão. Combustíveis fazem parte de uma porção da inflação que é mais volátil, é verdade. Essa porção da inflação, que é o dado cheio, ele vinha se arrefecendo nas últimas divulgações, já não era uma grande preocupação dos controladores ali, dos ditadores da política monetária mundial. No entanto, volta a ser uma preocupação e, claro, pode impactar distribuição de alimentos, o frete, a logística e tudo isso, claro, se tornar a inflação um pouco mais resiliente, um pouco mais perene e persistente. Isso é um problema, claro, teremos de ver todos os desdobramentos dessa decisão ao longo do tempo. As expectativas de inflação, pelo menos do começo desta semana, ainda não captaram essa tomada de decisão de OPEP+. Falando em expectativa de inflação, nós tivemos a divulgação do Boletim Focus, que aumentou aí a sua projeção para o IPCA
para 5,96% ao final de 2023. Para 2024, a previsão foi estabelecida, ou seja, tivemos uma estagnação, uma estabilidade nas projeções em 4,13%, ainda acima da meta ali estipulada pelo Banco Central. Nós tivemos na semana passada, com o relatório trimestral de inflação, reportado ali por Roberto Campos Neto, que a taxa Selic necessária para estabilizar a inflação dentro da meta ainda em 2023 seria de 26,5%. Então não é nada agradável, nós ainda estamos com uma taxa Selic em 13,75%, dita alta demais para os padrões brasileiros e dos mercados emergentes. No entanto, para trazer essa inflação para dentro da meta seria necessária uma Selic a 26,5%. Olha que curioso e claro, essa mudança na produção mundial de barris de petróleo por dia, ela vai impactar as perspectivas de inflação. Nós tínhamos essas perspectivas caindo com essa estabilização do dado cheio da inflação global. No entanto, claro, teremos novas discussões. Alguns economistas dizem que não terão efeito direto na nossa expectativa de inflação e no dado de inflação em si, já que agora, trazendo até os dados atualizados, nós temos o barril de petróleo Brent cotado ali próximo dos $84 o barril. Esse é um valor que nós não vimos desde o começo do ano, no entanto, é um valor que o mercado já está acostumado. Então, teoricamente, esse momento de mercado mais acostumado com o valor do petróleo, com a cotação em tempo real, de $84, ele não daria perspectivas negativas para a inflação. No entanto, nós tínhamos o barril já abaixo dos $80 há um bom tempo, desde a crise bancária nos Estados Unidos. Então, nós chegamos ali a oscilar entre $70 e $75. É um acréscimo de $10 na cotação do barril de petróleo, pelo menos para o barril de petróleo Brent, que serve como base de cálculo para a Petrobras. Então, grande discussão que será da nossa inflação, que será da economia mundial. A gente vai ter que esperar e essa semana promete com essa revisão e também alguns dados importantes a serem divulgados para a economia europeia e também aqui para a economia brasileira. Petróleo Brent neste momento $84,64 de dólar, aumento de 5,95% na sua cotação em relação ao fechamento de sexta-feira. Para o petróleo WTI, o aumento ainda é mais significativo, 6,16% de alta, $80,33 de dólar o barril de petróleo Brent. No mundo, nós temos algumas reações um pouco divergentes. Nos Estados Unidos, um dia de certa estabilidade, 0,7% de alta para Dow Jones, aí sim, uma oscilação um pouco mais interessante. No entanto, o S&P 500, 0,01%, não se mexe desde o fechamento de sexta-feira, e Nasdaq caindo 0,82%. Então, temos um meio termo, que é o S&P 500 sem estabilidade, Dow Jones subindo e Nasdaq caindo em mesma intensidade. Para a Europa, nós temos um dia bem dividido. DAX na Alemanha, 0,31% de queda. Nós temos FTSE no Reino Unido, 0,54% de alta, aí sim oscilando de forma positiva. CAC 40, 0,32% de alta e o índice Eurostoxx, 0,09% de queda. Certa forma estável o índice Eurostoxx no dia de hoje. Essas bolsas, como eu havia mencionado no começo do programa, elas já estão encerradas. As europeias, as dos Estados Unidos, elas seguem até às 5 horas da tarde, mesmo horário que fechamos as operações aqui no Brasil. Já para a Ásia, nós temos o mercado assustado com essa decisão da OPEP+, e reagindo, claro, de certa forma bem dividido. Nós temos Nikkei 225, 0,52% de alta. Na China não tivemos operações, então aqui Xangai teve operação, não teve operação, perdão. Teve operação sim, perdão, os dados estão confusos, nós temos um feriado entre hoje e quarta-feira lá para a China, então não está certo, claro, se teríamos bolsa ou não, mas claro, Xangai 0,72% de alta e SZSE Component 1,39% de alta. O minério de ferro teve uma forte queda no dia de hoje, com essas expectativas um pouco mais arrefecidas para a recuperação da China, mas também por um medo de, depois daquela forte alta da semana passada, o governo chinês novamente intervir na cotação do minério de ferro negociado ali nos seus portos. Então, há um receio, há um medo do mercado para essa interferência chinesa direta na cotação das principais commodities negociadas por lá. Então, o minério de ferro hoje ele recuou e isso pesa bastante para o bolso aqui da Vale, que é uma das principais quedas, pelo menos em volume, do dia de hoje. Hang Seng, 0,07% de alta, estabilidade, não se mexeu muito no dia de hoje. E Kospi na Coreia, 0,18% de
queda, Coreia caindo 0,18%. Então, um dia de estabilidade, um dia sem muitas movimentações significativas e, claro, o nosso Ibovespa segue nesse ritmo, ainda caindo 0,82%, levando praticamente todas as companhias aqui do nosso índice para baixo. Nós temos uma pequena parcela de empresas do lado positivo, o Ibovespa está mais negativo do que positivo e, claro, tomado aqui, por Apvida, 7,25% de queda para a Apvida depois do anúncio de um novo follow-on. O follow-on já era esperado, no entanto, a família controladora havia indicado que seria uma nova captação de cerca de 390 milhões de reais. No entanto, com esse novo anúncio do dia de hoje, a empresa espera captar R$1 bilhão na sua nova emissão de ações. Então, isso assustou o mercado, 7,25% de queda, o ativo já vinha caindo há um bom tempo, se recuperou com esse anúncio do novo follow-on de 390 milhões de reais e também a injeção de liquidez da família controladora para adquirir alguns imóveis da empresa, ou seja, R$1 bilhão que serão expendidos ali para adquirir imóveis da companhia e rearrendá-los para a Apvida. Isso, em primeiro momento, tinha animado o mercado, no entanto, essa surpresa de um follow-on de cerca de R$1 bilhão, o esperado ali é de 800 e alguma coisa milhões de reais. Então, 800 milhões esperados pode chegar a R$1 bilhão. A Apvida, 7,25% de queda, não é interessante porque, claro, dilui o poder ali de voto de alguns grandes controladores da empresa, de alguns dos grandes acionistas. Lojas Renner também em queda, 6,94%, como eu mencionava, o varejo como um todo cai e cai forte no dia de hoje. Em seguida nós temos Grupo Soma, 6,29% de queda e alguns ativos aqui salteados como Via Varejo, 5,32% de queda, Pets 3,87% e, claro, alguns ativos que mais para frente eu trago isoladamente para o setor de varejo. Do lado positivo, nós temos, claro, setor de petróleo em peso. PetroRio, 4,1%, Petrobras, 3,25%, para Petri 3, Petri 4, 3%. São Martinho também está nesse fulgor. Aumenta o preço do petróleo, possivelmente aumentará o preço da gasolina, dando um pouquinho mais de competitividade para os sucroalcooleiros. Então, São Martinho também ganhando um pouco de valor no dia de hoje. 3R Petróleo, 2,41%. E aqui alguns ativos mais ligados também a commodities, como Suzano, como a Gerdau e também como a CEMIG. Então nós temos aqui alguns ativos mais voltados a commodities, que é o forte do Brasil, exportação de commodities, do lado positivo. A gente vai para um rápido intervalo, na volta eu tenho o Alex André aqui comigo para bater um papo sobre essa decisão da OPEP+, e quais serão os reflexos para o nosso mercado financeiro aqui no Brasil, mas depois do nosso intervalo comercial. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá.
Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o BMC Stock. Tem pergunta no nosso chat. Eu já queria aproveitar para deixar uma ótima tarde para o João, que está nos acompanhando neste momento, o Alex, o Regis está sempre por aqui. O Sardinha Mutante, será que o Sardinha Mutante está tomando loss nesses últimos dias? Porque Sardinha normalmente se ferra aqui no mercado financeiro. Agora um Sardinha Mutante, quero saber como é que está a operação aqui do Sardinha Mutante. O MPK está mandando as suas perguntas, inclusive perguntou se tem gente animada com o Ibovespa. Não sei se tem muito motivo para ficar animado com o nosso Ibov não, MPK, mas tem gente. Quero saber onde estão os otimistas da programação da BMC News, então deixem aqui no chat. Você está animado com o Ibovespa, com o índice acionário brasileiro, ou a gente vai ladeira abaixo? Não tem jeito, claro. Temos os otimistas, os pessimistas, a galera do nem vai nem volta, tem a galera do Tesouro Direto que não tá nem aí para isso. Quero saber da sua opinião aqui no nosso chat. Utilizem essa ferramenta maravilhosa que o YouTube nos proporciona para conversar com a nossa equipe. E falando em nossa equipe, gostaria de trazê-lo aqui ao nosso programa, Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest. Olá, Alex, muito obrigado pela participação de hoje. Obrigado, Gabriel, sempre um prazer falar contigo. Alex André, tivemos um choque na cotação do petróleo. A gente foi ali para $70 o barril de petróleo Brent. O WTI caiu para $65. E muito nessa esteira do receio do setor bancário nos Estados Unidos, mas também globalmente. Agora, parece que uma decisão do OPEP+, vai mudar o tabuleiro do jogo, vai mudar as regras do jogo. A produção diária de barris de petróleo da OPEP+, vai cair forte. 1 milhão de barris vai ser esse decréscimo na produção diária. E aí, é uma boa notícia para o setor de petróleo como um todo? Ou são aquelas notícias que hoje vão fazer muito preço e amanhã já ninguém mais fala sobre isso? É importante ou não para ativos como 3R Petróleo, como PetroRecôncavo, como a PetroRio, que estão tentando ali estabilizar as suas contas e agora vão ter de enfrentar tanto o imposto de exportação de óleo cru e agora também essa queda no preço do petróleo que nós vimos aí cair de 85 para 60 e agora voltamos aos $85, Alex. Exatamente. Gabriel, acho que um ponto importante, né, essa decisão é estrutural, muito positivo para o setor. Tá? Então, mesmo que amanhã caia, né, corrigindo o movimento de hoje, mas a gente sabe que esse corte de produção ele é estrutural e pode chegar aí por preços do petróleo mais alto por mais tempo. Então isso é muito positivo para as empresas do setor, principalmente as júniors, né? Um outro fato assim, interessante, né, como você falou da taxação, ninguém sabe se isso vai ser perpetuado. Por hora o governo não se manifestou, mas se a gente perpetuar isso para o ano que vem, enfim, 12, 24 meses, isso tira um pouco do potencial das ações, né, de petróleo aqui no Brasil, mas a gente sabe que as ações estão muito amassadas. A gente teve aí principalmente o que está sendo tradeado para esse ano, 2 vezes EBITDA, né? 2 vezes EBITDA, a gente está falando de 3R, de Prio e de Recôncavo, ou seja, todas as companhias estão muito baratas. Claro que Recôncavo tem um percentual maior de gás, né? A gente está falando de petróleo, provavelmente dito, de 3R e de Petro. E Enalta também, né? A Enalta também tem divulgado boas notícias, mas que de fato a Enalta tem um outro fator ali que depende muito do sistema definitivo, o mercado não paga o preço, ela falhou, teve grandes falhas ali no passado em relação à sua operação por falta do sistema definitivo, e agora o mercado coloca um pouco de stand-by. Mas por hora, o que eu fico mais otimista de curto prazo, se for me perguntar, Gabriel, seria PetroRio. PetroRio por quê? Porque no cenário todo turbulento que a gente tem visto, cenário macro, e aqui também aqui no Brasil,
A gente tem PetroRio como uma empresa que é mais a top-pick do setor, né, de todos os analistas, a companhia que opera melhor do que seus pares e o mercado já reconhece isso, tem um track record melhor, não que a gente não goste de 3R, mas se fosse olhar ali um pouco mais de conservadorismo nas carteiras, mas ficar exposto em petróleo, eu apostaria mais em PetroRio do que 3R, principalmente olhando mais os aspectos de curto prazo, Gabriel. Maravilha, inclusive o ativo que mais sobe no nosso Ibovespa no dia de hoje, vocês podem ver aqui, ó, quem está verdinho no nosso mapa é PetroRio, está subindo 3,88%, já subiu mais de 4% no dia. E em seguida tem Petrobras. Então PetroRio está subindo mais que Petrobras e mais que todas as outras do setor de Junior Oils, desse segmento de Junior Oils, nós podemos caracterizar dessa forma. Sobe mais do que 3R Petróleo e também sobe mais do que PetroRecôncavo, que não está listada no nosso Ibovespa, mas nós já trouxemos aqui os dados de PetroRecôncavo algumas vezes. Eu não tenho agora aberta no meu mapa, mas claro, está subindo menos, isso eu acabei de conferir aqui um pouquinho antes da programação. Então PetroRio é o destaque de hoje, tanto do Ibov quanto do segmento de petróleo. E aí, Alex André, eu quero replicar a pergunta a ti. Otimista com o Ibovespa? O MPK está querendo saber onde estão os otimistas, onde estão os alegres aqui com a nossa Bolsa de Valores. Qual é a sua expectativa para o índice, Alex? MPK, a gente tem que estar otimista, né? Não tem como ficar pessimista, mas acho que na leitura de curto prazo, se fosse olhar para essa semana para a próxima, eu estaria mais long juros e short bolsa. Eu falei isso de manhã lá no pre-market para quem me acompanhou. Justamente esse cenário, arcabouço ainda é muito desafiador e o mercado não vai colocar preço, principalmente numa Selic mais baixa no curto prazo. Então, acho que estruturalmente de longo prazo, para quem está posicionado na bolsa de longo prazo, claro, né, a gente está a bolsa barata, né, preço-lucro, todos os indicadores, mas olhando agora no curtíssimo prazo, estaria, quando falo long juros, né, ou seja, renda fixa, mais curto prazo e short bolsa, curto prazo. Tá? Se você olhar uma posição tática, não significa que short, significa que estaria short, né, mas que eu tenho preferência mais em juros do que bolsa agora. Maravilha, Alex André, muito obrigado pela participação de hoje, pela participação flash, esse nosso estoque, esse nosso giro de mercado aqui é rapidinho, mas agradeço imensamente por sempre estar aqui presente, dando as opiniões e, claro, esclarecendo alguns pontos para os principais ativos aqui do nosso Ibovespa e também alguns que não estão no Ibovespa, mas são importantes para os investidores. Último girinho de mercado, nós temos o Ibovespa ainda em patamar negativo, alguns dos principais aqui ativos oscilando bastante, Vale, como eu mencionava, 0,60% de queda no dia de hoje, é uma queda significativa, no entanto, claro, não tão significativa quanto poderia ser pela forte queda no minério de ferro. Ibovespa 0,80% de queda e o dólar futuro hoje em alta, mas praticamente em estabilidade, 0,08% de alta, R$ 5,09 neste momento. Eu vou ficando por aqui, depois do intervalo nós temos BMC Market chegando na área aqui, ó, na nossa programação. Então, Alan Gani, Alexandre Cabral, Felipe Nascimento já estão presentes aqui no nosso estúdio, prontos para discutir tudo que está impactando o nosso mercado brasileiro e também as bolsas internacionais. É depois do intervalo, não perca, não saia daí. Eu volto só no Top News ao fechamento do mercado. Tchau, tchau.